Lá vou eu aqui. Boa noite, pessoal. Agora a Clau conseguiu entrar. Vamos ver se a gente consegue conectar com ela. Que hoje eu tô com um início de uma sessão aqui de lives e essa primeira, um prazer enorme estar com a Claudinha aqui comigo. Ela tava com problemas na internet. Vou ver se ela consegue entrar aqui, que daí eu já chamo ela aqui pra gente começar. Boa noite, pessoal. Vamos ver se eu consigo. Ah, a Clau tá aqui já. Acho que vai dar certo agora. Vamos ver. Ah, chegando. Aê! Conseguimos! Essa internet a gente nunca sabe o que acontece, né, Clau? Não, também não estava mostrando que você estava entrando. Aí tive que atualizar, sair do Instagram, voltar, uma confusão, mas Problema. deu. E aqui, depois que teve aquele ciclone que passou, que por tudo aqui em Curitiba também acabou Pois é, alterando. aí eu fiquei na dúvida. Eu falei, será que sou eu ou é a Adriana que está sem internet, né? Eu fiquei sem Mas internet foi. quarta-feira à noite, daí não consegui atender também. No começo do dia de hoje também não deu certo os primeiros atendimentos, que tava um monte de gente sem luz, sem. Mas tudo bem, agora já tá tudo bem. Doideira, né? Cláudio, primeiro eu queria te agradecer muito de ter aceitado o meu convite de bater esse papo. E Ah, imagina. eu não sei, acho que tu sabe que eu acabei, sempre me inspirei, na verdade, você que trouxe, né, nutrição e autismo para o Brasil. Tinha os blogs, tinha tanto conteúdo que foi por você que eu acabei descobrindo da nutrição logo cedo. O Léo tinha com um aninho e pouco já. E eu Aham. não sei nem dizer como é que eu fui parar na nutrição, na faculdade de nutrição. Assim, se eu tivesse pensado duas vezes, eu acho que eu nem tinha feito. Não sei nem te dizer. Era para ser mesmo, sabe? Mas tudo que eu sabia a respeito daquilo foi através de você, na verdade. Eu acho que muitas nutris também foram através de você, porque é você que trouxe tudo para cá, né? Claro, eu É, queria te perguntar. Fale. eu falei com você que eu lembrava lá de você, lá do Orkut, do Orkut não, Dos grupos do Grupo de Esperança, né? Lá do de Facebook, que era um grupo que esperança. eu tinha e tal. E foram os primeiros contatos que eu lembro do seu nome, né? Porque hoje a Sim. gente já é amiga, já é parceira e tal, mas de lembrança, assim, vem lá do Facebook mesmo, há bastantes anos atrás já. Muitos anos atrás. Foi onde é que eu fiquei sabendo. E naquela época que não tinha nada, né? Nem praticamente médicos, hoje que tá, né? Começando bastante gente a trabalhar com isso. E a gente se reunia madrugadas aqui com um grupo de pais para estudar sobre autismo, ver o que, que tinha de artigo saindo, para a gente ver o que estava ali linkado com o autismo. E sempre me interessei Aham. assim, pela área, foi muito legal, assim, aquela época. E agora está cada vez mais, né? Sabe, todo mundo falando muito a respeito. Como é que foi o teu início, Cláudio? Porque todo mundo se inspirou em você. E como que foi? Você descobriu como isso? Descobri igual todo mundo, né? Eu era um zero à esquerda, não sabia absolutamente nada de alimentação, de nutrição. Meu filho vivia à base de biscoito, era lanchinho substituindo almoço ou jantar, né? Não tinha preocupação nenhuma com o alimento, nem para a questão de autismo, nem para a questão de manutenção de saúde, de coisa familiar, nada disso, né? Sim. Bem assim, o que hoje a gente vê em 90% das famílias, né? Não é nem uma falta de compromisso, é não saber mesmo a importância de uma boa alimentação para a saúde da gente em geral e para o autismo, né? E E aí principalmente o autismo. ele já era um rapaz, já estava na fase dos 16, eu comecei a fazer a dieta com 17, mas eu comecei a ver sobre alimentação no autismo quando ele estava com 16 anos.
assim, completamente jogada, né, no meio, na cova dos leões. Eu não fazia a mínima ideia, fazia umas perguntas assim bem tolas mesmo, uma coisa bem é, estranha, diferente. A Ana Lídia Milhomens, não sei se você conhece, se lembra dela. Não Ana Lídia, conheço. que foi minha mentora na época, uma mãe super antenada, super dos States, assim, que sabia, participava de grupos e tal, e que falava sempre de alimentação e tal. E aí, Ana Lídia, que eu colei na Ana Lídia, eu falei, vamos lá que eu vou aprender com você. E hoje ela morre de rir, né? Falando, ela, cara, você, assim, me ultrapassou, assim, anos-luz, né? Eu falei, pô, que nada, porque ela realmente me ajudou muito. E foi assim, grupo na época, Orkut, né? Que eu Aham. fiquei sabendo e tal, e comecei a estudar, fiquei um ano me inteirando, sabendo, tentando ler. Muito pouco se falava aqui, né? A internet ainda estava aparecendo e tal. O Google Tradutor Incrível. era um troço assim, inacreditável, parecia um dialeto, né? Não adiantava a gente jogar nenhum texto nele para tentar entender que Que era pior ainda, né, do atrapalhava que se mais. estivesse lendo inglês. E aí eu falei, bom, vou ter que me virar mesmo. E aí fui procurando, né? Fui procurando sites e tal, e ONGs, e texto mesmo, nada de artigo, não. E Uhum. fui me inteirando, né? A partir dali, uma coisa puxava a outra. Eu comecei a achar muito interessante e aprender muita coisa. Eu gosto muito de aprender coisas diferentes, ainda mais quando é alguma coisa do meu interesse, né? Quando é meu foco. Uhum. E aí eu aprendia o tempo todo, então eu ficava horas na internet Uhum. pesquisando, né? A hora que a casa estava no esquema, estava de acordo, Maurício de acordo e tal, era internet o tempo inteiro. E dali um texto ia puxando o outro, e fazendo anotações e fazendo traduções, e ao mesmo tempo jogando na internet, no grupo, e no que eu podia para ajudar outras mães também, sempre, desde o início eu fiz isso. Qualquer coisa que eu aprendia, eu ia e botava para frente. E assim a coisa foi se Na época era multiplicando. todo mundo se ajudando, na verdade, né? Não era nutricionista ainda, não tinha nada, não era um trabalho, tudo, era todo mundo só se ajudando, na verdade. Não tinha nada, não tinha ninguém, não tinha. Era zero. O que a gente ouvia falar sem glúten era no grupo de celíacos. Tanto Uhum. que eu tenho grandes amigas até hoje dos grupos de celíacos, né? Sim. Que era o quê? 15 anos atrás, só existiam eles, né? Sim. Qualquer notícia sobre sem glúten, tanto em termos científicos quanto de comida, era na comunidade celíaca que tinha, né? Só que também E tiravam glúten na época, né, Cláudia? E botavam muita soja também, né? Então tinha muitos produtos à base de soja também antes, né? Depois que não, explodiu, só virou tirava moda. tudo. Aí Eu depois só que virou tirava o moda, trigo. tirava só o trigo. Não tirava o leite e também não tinha nada funcional. Não era nenhuma receita assim, ah, Mais saudável, né? Mais intuitiva, funcional, com né? farinha nutritiva. Nada, nada, nada. Na nossa época era o mix básico, né? De farinha de arroz, fécula de batata e polvilho, e levante as mãos para os céus e tá tudo ótimo. E amido de milho, né? Era o que a Sim. gente conseguia encontrar para poder produzir as coisas. Ninguém falava de CMC, goma xantana não existia no Brasil, né? Então, assim, ficava tudo muito ruim, né? Muito bem, muito esfarelado, muito seco, muito horroroso. Sem Aí elasticidade. eu, Assim.
Eu que apareci com o CMC por causa da minha experiência com confeitaria, com buffet, com comida e tal. A gente já trabalhava com CMC para fazer pasta americana de bolos que faziam aquelas esculturas, uns laços assim que ficava bem durão, umas coberturas assim com babados em casamento, né, em bolos de casamento. E aquilo era uma goma. Tu fazia bolo também decorado, Cláudio? Fazia Sabe tudo. que eu também fiz? Eu gostava, adorava fazer isso. Eu tenho um monte de bolo decorado. Era terapia, ficava aqui 4 horas fazendo bolo, decorando. É um barato, eu adoro. E aí eu peguei isso, eu falei, pô, será que esse troço vai funcionar no lugar da goma xantana, né? E comecei a pesquisar a química do que era a goma xantana, o que era o CMC e tal. E aí comecei a testar, começou a dar certo, aí que começaram as receitas com o CMC e as coisas a tomar cara de comida, né, sem glúten, mas característica assim, com glúten, né? Sim. E foi, e testando, e vendo, pegando as receitas deles, de celíacos, tirando uma coisa, colocando outra, né? Tirando leite, tirando os laticínios e vendo o que eu poderia colocar ali. Joguei muita coisa fora. E quando você começou com o Maurício, foi rápido assim que você viu a diferença ou demorou um tempo? Como é que foi? Não, Maurício, eu já comecei, ele já tinha 17, né? Já bem comprometido, já assim, passou pelaquela fase da adolescência e estava bem ruinzinho. E assim, quanto pior e quanto maior, mais lentos são os ganhos, né? Então eu não percebia muito ganho nele. Eu percebi, na verdade, quando ele teve uma falha, depois de 5 meses de que estava em dieta, e aí teve uma ingestão ocasional, porque a gente saiu e ele acabou comendo na casa dos outros sem que eu percebesse. E quando chegou em casa, ele já chegou completamente alterado, completamente diferente. Ali que eu percebi o quanto que ele já tinha melhorado, porque ele tinha deixado de fazer coisas, mas como é muito grave, né, o autismo dele é muito acentuado, no dia a dia eu não percebia que ele tinha deixado de fazer algumas coisas, né? E aí eu só fui perceber quando teve essa infração depois de 5 meses. Mas e ele ficava... Que é o tempo de dessensibilização, na verdade, do sistema imunológico, né? Que a gente acha que a gente está no dia a dia, não consegue observar, e daí quando você coloca que você percebe, na verdade. Exato. Né? E assim, a gente hoje percebe no consultório, e também já tem 10 anos que eu fiz o livro, que eu já recebi de relatos de famílias ao longo desses 10 anos inacreditável, né? E tem muitos relatos assim de crianças novinhas de que começaram a fazer coisas, né? Começou a falar, começou a ter mais interação social, começou a perceber comandos e a seguir comandos, passou a dormir a noite inteira bem, começou a aproveitar a escola, né, que antes não conseguia nem chegar na escolinha, então começou a entrar, começou a perceber a escola e tal. E com ele não foi assim, com meu filho não foi assim, não teve... começou a falar, começou a dormir, começou a não sei o quê, não teve nada disso. Né? Então parecia que a coisa não andava. Mas estava andando, ele estava deixando de fazer algumas coisas, ele mantrava muito, né? Ficava, mantra que eu falo dele ficar emitindo sons o dia inteiro, né? E eu só fui perceber que ele tinha parado
quando voltou a fazer. Entendeu? Ou então, assim, a agitação dele. Eu só percebi o quanto que ele era agitado quando ele agitou terrivelmente novamente, né? Sim. Porque ele não ficou completamente zen, mas a agitação diminuiu bastante. Mas no dia a dia, eu sinceramente, assim, grande coisa eu não tinha percebido, né? Eu Sim. só percebi realmente quando houve esse negócio. E aí aquilo volta, assim, potencializado a nível 10, né? Vem numa coisa enlouquecedora. E aí eu, caramba, aconteceu alguma coisa, né? Aí ele deve ter comido alguma coisa. Não é possível, porque estava tranquilo há 5 meses e de repente do nada, num dia que a gente sai, acontece, teve alguma infração, alguma coisa, né? E aí realmente eu soube que teve. Gravei ele nessa época, os vídeos estão no YouTube até Eu vi hoje, já. né? Eu já Ele vi. tomando banho Isso. sob nessa fase ainda desse efeito do alimento, e depois, quando passa Uhum. o efeito tóxico, ele já bem tranquilo, seguindo os meus comandos, bem estável, né? E que eu conseguia realmente fazer as coisas com ele que era impossível se ele tivesse sem uma alimentação mais controlada ali, mais rígida. Sim. E ganho mesmo, eu consegui, assim, demorou para eu começar a ver ele ganhar alguma coisa. Não só Uhum. deixar de fazer, mas ele começar a ganhar. Eu estava vendo uma palestra antiga aqui, foi tipo. Eu comecei em janeiro, lá para dezembro, que ele começou a focar o olhar novamente, Sim. a olhar para as pessoas, a olhar para a Uhum. câmera, para ter brilho nos olhos, Uhum. para a pele, né? Voltar aquele viço de uma pele Uhum. É que já normal, é bonita, praticamente né? adulto, né? Imagina quantos anos já o cérebro já desenvolvido, tudo mais diferente de pegar uma criança pequena, né? E mesmo assim, às vezes tem crianças pequenas que têm um avanço rápido e outras nem tanto. E às vezes os pais não têm paciência de ficar persistindo, né? Uhum. Na época que eu comecei com o Léo, ele era bem novinho, tinha 2 para 3 anos, né? E eu lembro que foi um baque tão grande quando eu comecei, porque eu fiquei estudando antes, também fiquei naquela coisa assim, para começar, né? Porque é difícil para todo mundo começar. E o meu ainda era extremamente seletivo, que só tomava iogurte, tomava leite e comia um biscoito. Então eu ficava, como é que eu vou tirar? Eu tenho que tirar exatamente o que ele está comendo, tudo, né? Daí eu comecei bem aos pouquinhos e eu lembro, nossa, ele tinha até que 104 na época que eu fiz. Em 2 meses de dieta, a gente baixou para 74. Tipo, ele começou a me olhar, ele começou a várias coisas. Ele corria, assim, se eu deixasse o Léo na frente, eu tinha que preparar para correr atrás dele, assim. E se jogava na primeira poça, na primeira água, no rio, qualquer coisa que tivesse água, assim. E não olhava para trás para saber, para ver pai, para ver mãe. Não, ele é totalmente desregulado, assim, sabe? Então, para O mim, meu serve assim também. foi um Eu baque muito perdi grande. ele Eu Uhum. perdi ele dezenas de vezes, dezenas, não é assim, não dá nem para contar quantas vezes eu perdi ele na rua, né? E destroncar meu braço, da gente tentar Uhum. segurar, tentar andar de mão dada e Uhum. fazer um movimento assim tão brusco, tão rápido, de você não conseguir segurar e É. ele sair O Léo era assim como também. se não. É E não tinha terrível, é medo de terrível. perigo nenhum, não tinha distúrbio de sono, nunca dormia, eu nunca queria dormir, era tipo, era um caos, assim, e tudo foi regularizando, assim, com as coisas da dieta. Agora, Então, Adriana, você correr atrás de uma criança de 3 anos, 5 anos é uma coisa. Você correr atrás de sim, um adolescente, de um rapaz sem de dúvida, 18 anos de idade, não teria dúvida.
Rapaz, eu não conseguia. E era por isso que eu perdia ele demais, entendeu? Porque era uma velocidade, na hora que ele já estava a 100 metros e eu estava pensando de onde que ele tinha saído do meu lado, entendeu? Era uma coisa absurda, assim. Sim. E isso, mesmo com a dieta, ainda foi bem. Demorou muito ainda para controlar, sabe? Aqui a Eu gente chorei. está 7 anos de dieta, praticamente. E aí a gente teve um período de ganho muito rápido, 1 ano e pouco, e depois teve uma estagnação, assim, que pareceu, será que é isso mesmo? Será que ele tem que ficar sem glúten mesmo? Será que tem que ficar sem leite? Aquela coisa assim será que está fazendo efeito? Será que é isso mesmo? E daí eu comecei a tratar seletividade na época, que ele estava com 4 e pouco, 5 anos, e nessa época de tratar seletividade, eu comecei a liberar algumas coisas e outras porque ele se interessava e depois botava dentro da dieta. Mas foram várias vezes liberando. Quando passou 4 meses, mais ou menos, eu olhei para trás, porque a gente não nota, né, no dia a dia. Quando eu olhei para trás, falei, meu Deus, cadê o meu filho? Não estava mais, era uma ecolalia, era agitação maior, tudo. E depois disso é muito nítido, assim, toda vez que ele consome uma quantidade grande de açúcar ou quando consome o glúten em algum local, ele no dia seguinte ele já fica totalmente mais agitado, ecolálico, não tem uma resposta imediata, é bem exatamente aquilo. A gente não tem como discordar que é daquilo. Tanto eu quanto meu marido, a gente vê muito nítido que é disso. Na escola, eu já reclamo que não quis fazer nada, estava muito agitado, saiu da sala. E a gente já sabe, um olha para a cara do outro e fala, comeu glúten ontem. Sabe? Então daí a gente começou a ficar toda naquela época de tratar a seletividade, daí eu comecei a voltar direitinho, depois tudo de novo, e melhora muito, assim. Então a gente não vê eu falo muito para os pais, né? A gente tem o sistema imunológico tem um período de dessensibilização, que ele tem memória daqueles alimentos. Então, se a gente fica consumindo esporadicamente, vai chegar uma hora que ele vai estar reagindo diretamente sobre aquele alimento. Se a gente deixa um tempo sem consumir e depois vem e tem uma resposta maior, é porque a gente tinha um problema com aquele alimento, né? E muitas pessoas vêm Uhum. e acham, então eu vou parar de comer glúten, daí eu vou virar intolerante, eu vou virar intolerante ao leite. Não existe isso. Isso é uma questão que você desensibilizou o teu organismo e depois ele reage de uma forma exacerbada porque você não estava mais em contato com aquele alimento, né? Exato. É. Então, daí. E, e é uma coisa assim que aparece no consultório também, os pais, né? E eu me lembro uma vez de um pai que eu estava conversando com ele, ele falando: eu não tenho alergia, não. Eu não tenho essa intolerância a esse negócio. Eu como de boas. Eu falei: será? Aí eu comecei a enumerar para ele, né? O que que ele poderia, a sensibilidade, o que que poderia estar causando nele, né? Aí eu falei, má digestão, refluxo, azia, gases frequentes, fezes, uma hora, são fezes mutantes que eu falo, né? Tem uma hora que tá legal, tem hora que já não tá tão boa. O sono não tá bacana, o foco. Eu falei, você esquece das coisas de vez em quando e tal, fica assim meio travado se vai falar ou se não vai. Aí ele falou, caraca. Aí ele falou, ué, isso é intolerância alimentar? Pode ser do glúten? Eu falei, pode. Aí ele, então assim, você me descreveu, né? Aí eu falei, tá vendo? E como é que você tá falando que você não tem intolerância nenhuma, né? Que tá tudo ok, que tá tudo bem. Você já tá acostumado com os seus problemas, com as suas manifestações, né? Sim. Mas não são normais. Você acha que é normal a gente dormir mal o tempo todo? Você acha que é normal a gente ficar rotando o dia inteiro? Que ter azia quase todos os dias tá de boa? Entendeu? Assim, a gente acostuma, mas não é o que deve acontecer, né? Isso não é estar saudável, né? Não é estar bem.
Ô, Cláudia, uma coisa muito importante para os pais também é que a gente não é exatamente por conta só de alergia imediata, né? Então, quando a gente pensa na nutrição funcional, a gente vai tratar o autismo como se ele fosse uma doença inflamatória. Então, a gente quer diminuir a Uhum. questão inflamatória, a gente quer tirar o glúten, o leite, pela questão muito grande de desbiose, de problema intestinal. Toda desbiose vai acabar em permeabilidade, vai acabar em alergia tardia, esse sistema imunológico está totalmente ligado com o intestino. Então, é uma questão, eu sempre falo para os pais, a gente não tem um exame específico que vai fazer no laboratório, que vai lá e dizer, eu tenho uma alergia tardia, a não ser que eu pague um painel, a não ser que eu faça, e que são caros, né? Então, tem Infelizmente, né? sintomas, a gente trata, e por que não testar, né? Quando a gente fala, não é uma retirada do alimento, eu sempre falo, é uma substituição do alimento. Antigamente, como Sim. você falou, Cláudia, a gente tinha só amido de milho, tinha só farinha pronta. Agora, o que que a gente tem de farinha tudo? Me fala quantas coisas que a gente tem, farinha de teff, vamos Nossa, lembrar. Zaia, teff, a gente tem farinha de sorgo, Tete, sarraceno, painço, é, amaranto, quinoa. grão de bico, feijão branco. A gente tem uma Ah, infinidade de farinhas, né? Se a gente for falar das farinhas de leguminosas, a gente vai ter farinhas com proteínas junto. Se a gente for falar de farinhas de oleaginosas, a gente vai ter as gorduras boas junto, de amêndoa, de castanha. A gente tem um monte de coisa que o alimento ele fica muito mais saudável e nutritivo do que uma simples prateleira cheia de farinha refinada, açúcar e leite. uhum, Então, a gente tem uma gama de alimentos hoje que é muito mais saudável. Então, como é que eu vou tirar o pão do meu filho? A gente vai fazer um pão super melhor para o teu filho, na verdade, né? com Então, a gente tem hoje certeza. muitas coisas para fazer nesse sentido de tipos de farinhas, né? E os leites, né? A gente tem que também aprender a ler um pouco de rótulos também, né? A gente tem muita coisa industrializada também, muita coisa pronta. Como é que você faz com os seus pacientes, Cláudio? Você prioriza caseiros? Como é que você faz isso? Olha, eu tento mudar porque a maioria dos pacientes que vêm para mim não sabem nada de nada e estão iniciando a mudança alimentar, né? Seguramente 80% dos meus pacientes é para início de, de mudança alimentar, de introdução de dieta sem glúten, sem caseína, que é a básica, né? Que é por onde a gente parte. E então, como eu passei por isso, né? E eu sei, na hora que a gente faz o inquérito alimentar, a gente vê ali como é que está enrolado, né? Aquela alimentação daquela família. Muitas vezes nem não tem jantar, é lanche, Uhum. final de semana é direto comida de rua, né, e tal. Então, eu tento impactar o menos possível essa família, né? Mudar a família um É, pouquinho da base da família, né, Cláudio? não é o ideal, eu falo sempre inteiro, a vida toda eu falo isso, o tempo todo eu falo, existe a dieta ideal e existe a dieta possível, né? Uhum. Então, assim, uma família que me procura para mudar tudo, e eu já colocar ela lá 180 graus de diferença com dieta completamente funcional, farinhas mais nutritivas, fazendo tudo em casa e tal, Nossa, dá não conta, né? rola. Uhum. Não rola, né? A gente sabe assim que na maioria das vezes não rola. Não rola. Eu facilitando o máximo a vida dela, que dirá se eu colocar assim, olha, agora você vai deixar isso tudo aqui de lado e é isso daqui que vai entrar na sua alimentação, entendeu? Então, Mesmo. Acho eu que essa tento facilitar. preferência também, né? Tem que ser para a família toda, né? As bases, na verdade. E aí eu dou marcas que, ok, é leite de caixinha? Mas pelo menos não tem o leite, mais a água, mais o açúcar, mais o flavorizante, o conservante, o acidulante, não sei o que. Quando você vê, tem 10, 15 coisas dentro do leite. Não. Sim. É,
extrato de castanha, né? Ou castanha, amêndoa, água. Ó, Uhum. e acabou, né? Ou Quanto menos coco e água, ingrediente, castanha e água. Aí melhor. a gente pega, existem essas marcas, né? Suco, a Sim. mesma coisa, tem suco 100% natural, né? Que é Uhum. suco de laranja e ponto, não tem mais nada. Extrato de tomate, tomate e água e sal e acabou. Então, assim, a gente vai escolhendo essas opções, dando, ó, tem essas marcas aqui, essas coisas que você pode usar e receitas assim bem práticas, coisa que use mais liquidificador, porque a gente Uhum. sabe hoje que ninguém tem tempo, quando tem tempo não sabe fazer, quando sabe fazer não gosta de fazer, não tá afim de ir para a cozinha, então assim, tudo é problema, né? Uhum. Então a gente tem que facilitar o máximo disso daí. Então eu Uhum. dou opções sim de que ela pode comprar fora, e dou as coisas que pode fazer em casa com opções mais fáceis, né? Que Uhum. seja, bate tudo no liquidificador, ou então mistura tudo numa vasilha, bota para assar e tá pronto, né? Uhum. É Uhum. nesse esquema, para tentar E facilitar, né? E é, aderir. falando um pouquinho dos fundamentos, Clau, que claro que a gente tem que priorizar, né? Então, diminuir corantes, os conservantes, saber ler rótulo é super importante, né? Quando você ainda comentou falar, é só isso, isso, isso. Então, quanto menos ingrediente, mais saudável vai ser aquele alimento. Mesmo que a Uhum, gente não, para não ser aquelas coisas ultraprocessadas, né? Então, saber um pouco de trocas, às vezes é uma transição, como você falou, porque às vezes dá o ideal, às vezes não é o momento, né? Eu tento priorizar também os tipos de óleos para utilizar, começar a diminuir refinados, começar a usar óleo de coco, às vezes banha de porco. Eu pego muita criança com colesterol super baixo também, então tento aumentar às vezes o colesterol deles, então às vezes boto banha de porco, aumentar ovos para uhum, começar a aumentar colesterol. Importante também, às vezes, a gente pegar coisas do dia a dia e refinar esses alimentos que as crianças comem com coisas básicas mesmo, né? Começar a ver a gente sempre fala muito de orgânico, né, Klaus? Só que orgânico também não é para todo mundo, que é caro algumas coisas. Aqui em Curitiba é super fácil deixar orgânico, tem tudo que é canto, e tem lugares que já não são mais tão caros assim, não, tem muitos, sabe? Então, acho que quanto uhum. mais pessoas compram, vai diminuindo o valor agregado também, né? E eu sempre É. falo para os pacientes assim: o que que come todo dia? Come banana? Come maçã todo dia? Então prioriza a banana e a maçã orgânica, né? Começa dos que mais consome, na verdade. A gente tem uma lista dos 10 mais orgânicos. O que que consome dali? Então vamos comprar esses orgânicos. Não tem o valor para comprar a carne orgânica. Então vamos priorizar aquilo uma vez ou outra, né? Priorizar o que En- tiver mais Então, condições no Dri, momento. eu acho também que mais importante do que introduzir as coisas boas, né? Alimentos, verduras, legumes, frutas, que muitos não comem Não. absolutamente nada, né? Quando come um arroz e feijão, a gente levanta as mãos para os céus, e eu digo, não estou falando do autista, não, eu estou falando da população em geral, da Uhum. família dele, do irmão típico, da mãe, do pai, Uhum. que são Uhum. tão problemáticos quanto o autista que a gente pega, né? Então, essa inclusão já está um passo mais à frente. Eu acho que a primeira coisa, o primeiro passo é tirar os porcariantes, né? Que Sim. estão lotados o tempo todo, né? Refrigerantes, Então, assim, bolinhos, pacotinhos. além, além de não alimentar, ainda tira nutrientes que você tem sobrando, né? Ou que está lá no seu corpo, né? O fósforo, por exemplo, presente, muito presente no refrigerante, acaba tirando o mineral, o cálcio, o zinco, o ferro que está lá no seu corpo, Uhum. se ligando a ele e levando para a excreção, né? Não Uhum. deixando você absorver. Então, a gente, além de ser porcariantes, ainda são antinutrientes, né? E ainda roubam a vontade de você comer comida normal, Que deixam mais né? Então, saciado, né? Tem mais gordura.
E gordura Então, ruim. assim, um caso muito comum é saída de escola, seja ela no turno da manhã ou no turno da tarde, e ter aquele pipoqueiro na porta da escola. Sim. E a criança quer pipoca. E aí a mãe ou o pai ou quem está com a criança vai e compra, dá aquele sacão de pipoca para a criança naquela hora. E aí depois reclama quando chega em casa que a criança não janta. Ou então que ela Uhum. não almoça. Uhum. Como que ela vai almoçar? Se você barrou o intuito da fome dela com aquele saco de pipoca na hora justamente que ela tinha que estar chegando em casa e se alimentando, ou almoçando ou jantando, né? É. Então, assim, eu soube de um caso muito engraçado na pós que teve um grupo de pais que se reuniram e foram na secretaria da escola pedir para a diretora barrar a venda de pipoca na escola, na porta da escola. Né? Então, assim, imagina se a gente fizesse isso com tudo que fosse tentação para os nossos filhos. Né? Ah, o pipoqueiro, a barraquinha de doce, o vendedor de droga, o que passa ali o baseado, o negocinho. Assim, a gente vai tirando do meio do caminho deles, ao invés de ensinar os nossos filhos que eles não podem consumir aquele tipo de coisa. Né? Então, Uhum. olha como é que o valor está invertido. Né? Muitas vezes a gente não consegue falar não para a criança Sim. e não está Uhum. conseguindo ensinar a ela nada da vida. Né? Ela está crescendo completamente livre e achando que é o rei do pedaço. Qualquer coisa que ela queira, ela vai ter na mão dela. Né? E Sim. isso acontece com a comida e assim a gente nem se percebe. Aí depois, ai, ele não gosta disso, ele não come isso, e você não oferece mais, e você não coloca mais na mesa. E aí tem essa questão, né, da pipoca, do docinho, da balinha, que ele comeu numa hora errada e tá sem fome. Então, assim, tá lá na porta da escola, ok. Filho, olha, nós vamos comprar o saquinho, mas eu vou fechar ele, nós vamos levar para casa. Depois que você almoçar ou você jantar, eu vou te dar ele, ok? A sua sobremesa é a sua recompensa. Beleza? Uhum. Beleza. Vai espernear? Vai pra caramba. Mas a gente tem que se impor, tem que fazer alguma Uhum. coisa para colocar limite e dizer o que é certo, Uhum. né? Então, uma das coisas prioritárias para a gente fazer é começar a tirar, então, guloseimas, começar a tirar corante, conservante. A primeira coisa é limpar a casa, limpar prateleiras, limpar tudo. Esses dias eu Limpa o atendi, armário, que tá cheio lá esses dias eu de atendi uma cliente creminho, seletiva e de pacotinho de tempero pronto, de né, é, caldinho quinoa, tabletinho, sazon, que é puro glutamato, isso é pura excitação neuronal, né? Não é só para o autista que isso faz mal, é para nós. Né? Eu falo também o tempo inteiro que o Alzheimer está batendo na porta de todo mundo. Né? Então, assim, se você continuar se enchendo de pacotinho, de tabletinho, de sazon, o Alzheimer te espera ali na próxima esquina, né? Então, assim, tira tudo para bem da família inteira. Os biscoitos, os salgadinhos, as pipocas. pipocas, não só isso, até às vezes a lasanha de congelada, as coisas, pacotes congelados, que também tem muito glutamato, Uhum. às vezes molho de tomate pronto, cheio de glutamato, você tem que olhar sempre os rótulos mesmo para ver os produtos que são mais saudáveis, né? Miojo. Cara, o que Tudo. criança come de miojo não tá no gibi. Guaraná, copo de Guaraná, que é super barato, né? Então compra para levar para a escola, para ter em casa e é super excitatório, né? Você já tem uma criança virada no giraia, já é uma coisa assim hiperelétrica e você ainda vai dar Guaraná para ela Sim, todo dia, né? Que a gente sabe, todo mundo sabe que é hiperestimulatório, né? Então, sim. assim, e além de ter o Guaraná, tem 10 quilos de açúcar dentro de um copinho daquele, né? Então,
É uma bomba atômica o troço, né? Sim. A gente tem que saber escolher. Tem que saber quem manda em casa, né? Opa, vamos dar umas estratégias para as pessoas que estão começando a dieta, que estão. Como é que faz, às vezes, no dia a dia? Como é que segue essa dieta, né? Primeira coisa que eu falo é primeiro organizar, né? Se organizar. Que qualquer pessoa que queira mudar alguma coisa em casa, a gente precisa ter uma rotina, uma consistência, né? Não é do dia para a noite que você Uhum. troca tudo, por isso que não é 8 e 80, né? A gente tem que mudar as bases, né? Mudar todo o processo do dia a dia, começar a mudar o pai, a mãe, o filho, o outro filho, todo mundo no processo. Por isso que é E mudar a interessante cabeça, ver. principalmente, né? Isso. Mudar a cabeça, mudar a forma de pensar e de encarar as coisas. Se você já for para a cozinha com aquele negócio, que saco que eu tenho que cozinhar, que saco que eu tenho que fazer comida, que saco que eu tenho que fazer almoço, janta, vai sair tudo uma merda, né? E não vai, ninguém vai aturar a tua comida, nem você mesmo vai aturar ela, e não é proveitoso, né? Comida tem que ter amor, porque se não tiver, E vai virar uma bomba, né? também, porque as mães também são sobrecarregadas. O autismo é uma sobrecarga, na verdade, de tanta coisa, tanta terapia. Às vezes está naquele coisa de criança pequena, ainda quer fazer de tudo. Então, aí tem mais a comida, mas isso às vezes não dá nem conta de nada, né? Então, a primeira coisa mesmo é a organização, né? Eu, quando faço Uhum. as coisas aqui, que eu estou tentando trazer o máximo de coisas naturais para casa, de fazer coisas mais, por quê? Porque antes o Léo era muito seletivo, então eu não conseguia quase nada, né? E agora que não tem mais essa questão da seletividade, então eu estou tentando priorizar o máximo das coisas que eu consigo fazer. Tá, mas aí você pensa na organização quando você já sabe cozinhar. O que eu Mas aí pego de mãe, que o não que sabe eu cozinhar, pego de mãe que não sabe fazer absolutamente nada na tá? cozinha, nada. É impressionante, né? Então, assim, é o que eu falei. Primeiro, querer. Querer e fazer com boa vontade. Fazer com. Não, eu vou fazer isso daqui direito, eu vou fazer bem. Então, querer. Segundo, aprender. O que já não é mais desculpa também, porque o YouTube aí tá Nossa, as receitas são muito fáceis, né? Tem lotado muita coisa fácil. de vídeos para todos os níveis, desde o do basicão, do que você não sabe o que é um tempero, até o cozinha MasterChef, você consegue em vídeos do YouTube. Cursos agora, cursos online direto, né? Não tão, tem o presencial, se a pessoa quiser fazer. Se não quiser fazer, tem o online. Se não tem dinheiro para pagar o online, tem o YouTube lá aberto com centenas de vídeos. Né? Tem o Google com dezenas de receitas e muitas dessas receitas também com vídeo lá mostrando como é que faz. Então, assim, tendo a boa vontade, querendo fazer e buscando nos lugares certos, você consegue se desenrolar. Conseguiu se desenrolar, conseguiu fazer comida, ok, tá bacana, não matou ninguém, a família tá passando bem, marido comeu legal, o filho tá bem, aí você começa a se organizar, né? Ó, fazer um cardápio semanal, ou fazer coisa a mais e congelar aquilo para a semana que vem você já ter, né? Então, assim, temperar carnes ou feijão, ou sei lá, já deixar os potinhos de arroz, deixar os feijões já congelado e até temperado. É, eu falo dos hambúrgueres veganos, né? Que a gente é uma estratégia que eu uso bastante para poder fazer as crianças comerem Luminosas. leguminosas e legumes e coisas ali misturadas neles. Então, assim, é uma coisa super prática também, porque você vai fazer, vai pegar um vasilhão, vai moldar um monte de hambúrguer, vai congelar e na hora só você colocar lá na chapa, na frigideira, né? E vai
vai fazendo, vai rolando, né? E às vezes E instinto, eu mulher tem que se falo. virar nos 30 mesmo, trabalhar, cuidar de filho, cuidar da gente, cuidar de casa, fazer janta, lavar roupa, botar para secar, e é tudo misturado, não tem esse negócio de escolher, né? A gente que escolher fazer uma coisinha só e ficar só naquilo, né? Para toda mãe, eu acho, né? Mas dá jeito. Depois que a gente pega o jeito, tipo, eu acho muito prático. Às vezes você escolher, às vezes, 2 dias na semana para fazer alguma comida, congela as coisas. Tem lugares também que fazem coisas muito naturais. Eu até acabei de comprar essa semana bolinhos de abóbora com legumes, com um monte de coisa, tipo um bolinho pronto, que não tem conservante, tem corante. Então tem também muitos locais que fazem. E é E procurar também, né? Então, assim, a primeira coisa é se determinar a fazer, estar a fim de fazer e fazer com boa vontade, né? E depois, essa organização, e além da organização, você procurar locais que, isso em grupos de pais, pedindo indicação e tal, que tem sempre alguém que faz um pão, tem sempre alguém que faz um bolinho para uma hora de festa, que está fazendo alguma coisa ali em casa porque gostou e o filho precisa e aí está fazendo para fora também. Sim. Isso a gente sempre acha, né? Agora tem que procurar, né? Tem que perguntar, tem que saber, às vezes até propor, né? Vem cá, você não está afim de fazer para mim, não? Às vezes, às vezes tem isso também, né? E é importante sempre ver o básico e o alimento, porque é uma coisa que é muito comum também, né, Cláudia? As pessoas querem muitos suplementos, querem vou começar o tratamento integrativo, vou começar as coisas, daí eu quero suplemento, e às vezes não se focam no básico da comida, né? E o suplemento, ele é uma muleta, eu falo, literalmente uma muleta, né? Por que eu dou um suplemento para modular o intestino? Porque a criança não come direito. Por que eu dou um suplemento? Vão lá no consultório, né? Vão lá no meu consultório, no seu consultório, a gente dá a dieta, dá o suplemento, aí ele vai, esquece a dieta e pega o suplemento e se agarra no suplemento, né? Toma aquele suplemento eternamente, não retorna para o consultório, porque não está fazendo direito, então fala, eu nem vou, porque se for, vão me puxar minha orelha e tal, então, e se agarra naquele suplemento e fica lá anos tomando aquele suplemento como se nada tivesse acontecendo e como se a criança não necessitasse de outras coisas, não faz exame para acompanhar, para ver se realmente aquele suplemento está fazendo o papel que deve fazer, ou se ela está gastando dinheiro fora com aquele e ele está necessitando de outro, né? Então, assim, então a gente contar que daquele suplemento ela vai absorver 20, 30% no máximo, né, do que está passando ali. Quanto que a alimentação é reconhecimento, né, de célula. A gente está dando uma coisa que a célula reconhece como sendo parte dela, né? Porque é o que alimenta ela, né? Eu li um artigo esses dias que eu achei a coisa mais linda, justamente falando isso, que o alimento, por mais que seja uma coisa diferente de nós, em 34 horas, 40 horas, ele se torna parte de nós, porque o nosso corpo trabalha de uma forma tão característica, tão única para transformar aquilo numa moléculazinha para entrar dentro da nossa célula, que a partir do momento que ele entra na nossa célula, ele se torna parte de nós, né? E eu nunca tinha parado para pensar nisso, de que o alimento se torna parte de nós mesmos. Olha que coisa bacana, né? Ao ponto que um corante, uma toxina, um derivado de petróleo nunca vai se tornar parte de nós, né? E vai estar ali intoxicando, inflamando, emperrando funções metabólicas importantes, né? E ele está lá. E a gente nem se dá conta disso, do quanto que está fazendo mal. E exatamente o autismo tem tantas implicações, né, que demonstra tanto como a nutrição é tão importante, né, de efeito opioide, de problemas
de inflamatórios, né? Toda essa questão que está muito ligada com a questão intestinal, que é exatamente o que a gente está comendo, o que a gente está absorvendo. Então, eles expressam muito isso, né? Então, Uhum, depois que a gente estuda isso, né, Cláudia, a gente não tem como olhar para trás, né? A gente não tem como ignorar isso. uhum. É um mundo muito amplo que eu gostaria muito que todos soubessem a respeito, assim, para ver o quanto que essa alimentação é tão importante na vida dessas crianças. A gente tem cada vez mais autismos, e a gente não sabe para onde vai parar isso. Daqui a pouco vai ter uma terapeuta para cada criança autista, É um incrível, autista né? para cada terapeuta. Ou vai ser terapeuta, vai ser autista, porque, meu Deus, é impressionante. É uma pandemia e ninguém olha, né? E isso É altera muito, inacreditável. sim. Ô, Cláudio, a gente está quase acabando, a gente passa muito rápido. Eu queria ver. Eu não sei se aparece para mim aqui a gente começou um pouquinho depois, porque a gente não estava conectando. Cláudio, tu tem um livro, né, que tem muitas Maravilha. coisas lá que todo mundo conhece, eu acho, né? Tem um livro que tem todas as bases, os fundamentos, tem tudo lá, o que tirar, o que tem que tirar, o que tem que deixar, o que tem que. Quem conhece já pega aí para, né? Tá Eu sempre tenho. chegando gente na nossa vida, é impressionante que nunca para de chegar, né? Tem Sim. sempre um novato aí que não está Ah, sabendo nada. exatamente. E, Cláudio, também eu tenho curso para profissionais, né? Que é online. Tu também vai ter o curso para profissionais que agora que ficou parado, né? Como é que tu vai ser teu curso? Então, a diferença é que o teu é online e o meu é presencial. Isso. E o meu é só para Nutris, né? Sim. E, mas assim, vai rolar o presencial, sim, porque é uma turma muito pequena, é turma de 13 que a gente está fazendo. Uhum. Então, tem duas turmas em setembro e uma turma em novembro. Aí eu Uhum. falo, gente, não é possível que em setembro a gente não consiga reunir 13 pessoas, né? Eu acho Espero que esteja tudo certo até que lá, né? 13 pelo menos a gente deve conseguir. Então, vai ter essas turmas em setembro e em novembro, sim. Uhum. Que eu acho que a nossa missão é e a mesma, né? A gente treinar os nutris, a gente botar esse Brasil afora cheio de nutrição, para que saibam mais e mais sobre nutrição e autismo e ajudem cada vez mais Nunca é crianças. demais. Nunca é demais. Pode ter uma em cada esquina que vai ter paciente para ela em uma em cada esquina, porque Verdade. é impressionante a quantidade realmente de crianças que estão aí precisando, né? E não só o autismo, é autismo, TDAH, né? TDA com e sem H, né? A gente fala muito TDAH, mas tem o com e o sem, né? As desordens de desenvolvimento em geral, apraxia, dispraxia, é tanta coisa de aprendizado, de desordens de aprendizado, que no fim das contas é o mesmo tratamento que a gente faz com as crianças com autismo, né? A base é a mesma. É a Uhum. nutrição muito bem redondinha, muito bem detalhada, é a correção dos erros ali dos exames, o que está mostrando, o que tem de menos, o que tem de mais, qual é a rota metabólica ali que está alterada, como é que a gente pode manipular essa rota para ela começar a funcionar Uhum. novamente. E essa questão da suplementação, né? O que a gente não consegue dar com o alimento, então vamos suplementar com o que Isso. está necessitando ali. E é exatamente a mesma base que a gente consegue ver um monte, né? E Uhum. no outro lado, também na velhice, o Alzheimer, o Parkinson, a depressão, né? Tudo a gente consegue bipolar, tudo a gente consegue, porque depressão também tem N formatos, né, de Uhum. nutrição, de depressão, N conjecturas
que a gente consegue também, com todo esse tratamento que a gente dá para o autismo, a gente consegue direcionar. Para vários tipos, na verdade, né? Porque está tudo ligado com a questão intestinal, na verdade, né, Cláudia? Uhum, Aí que tá o uhum. negócio. Cláudia, eu queria te agradecer muito. Agora andou. Porque estava parado aqui, eu não estava vendo pergunta nenhuma. Não sei se tem, se não Tá, tem tem. algumas perguntas. Tu quer que eu bote de novo para a gente responder algumas? Só que daí eu não vou conseguir ver, eu acho, porque eu acho que vai acabar o nosso tempo daqui a pouco. Nós já estamos quase 1 hora. Deixa Nove eu e ver. meia, 9h30, eu não sei a hora que começou. Eu também não sei, porque eu saí, voltei, daí eu não olhei. Bem esperta a pessoa aqui. Porque daí De a máquina repente, fala então, aqui. a gente pode parar para não parar, não cortar a gente no meio do caminho, né? Tá, daí tu quer que volta pra gente responder ou não? De- Se parar, a gente não consegue responder, não consegue ver. Não, daí não consegue responder. Claro, então vamos ficar É. aqui. Eu queria te agradecer muito, muito de você ter vindo, de ter contribuído aqui com a gente, com o pessoal que está me seguindo aqui. Com certeza todo mundo deve te seguir também. A Lu está falando aqui que vai aparecer o cronômetro. Vai aparecer um Quando... cronômetro, Lu, mas de quantos minutos? Tipo, o cronômetro Deve acabou. aparecer para você, que eu estou convidada, eu não vejo nada, não. Então tá, então eu vou esperar aqui. E Vê aí o que tem de pergunta que a gente vamos possa responder. ter alguma pergunta aí, pessoal? Deixa eu bem pra cima. O pessoal tava conversando aqui na live. Perguntaram qual que é o nome do livro. É Autismo e Esperança pela Nutrição, né, Cal? Isso. Tem Nós um, dois. estamos de novo, tá? Tem Esse muita aqui é um receita. atualizado, ok? É Aham. melhor comprar pelos sites no Google, que é a forma mais rápida, porque em livraria tem que encomendar e tal, então é mais fácil comprar por site de livraria no Google mesmo. Uhum. Aqui tinha uma pergunta se dá de fazer pipoca no micro-ondas com água e sal. Dá para fazer. A gente tem que. As coisas de usar os alimentos, tentar usar nada de plástico, né? Usar coisas de vidro. Tem essa coisa de usar menos micro-ondas, mas de vez em quando também pode. A gente não pode ser radical com tudo. Então, depende do nível que você tá, né? Como a Clau falou, não é 8 e 80, né? Então, para algumas coisas, claro que é melhor você não ter panelas de alumínio, mas não precisa ter uma panela de aço cirúrgico, por exemplo. Às vezes vai ter, né? Comprar uma de inox. Eu falo, compra panela de aço cirúrgico, compra um cofre, bota dentro e bota testamento também, né? Ou então, de vez em quando a gente vê, essa panela é ruim, essa é ruim, essa é ruim, isso não dá, isso não sei o quê. Eu falei, gente, eu vou voltar para folha de bananeira daqui a pouco, né? Porque, pô, tudo faz mal, cara. Eu tô respirando, tô no erro, né? Eu tô cometendo um erro de estar respirando, então assim, eu não posso cozinhar em panela nenhuma, porque essa solta níquel, essa solta não sei o quê, essa é pesada, a outra solta ferro, a outra solta. Eu falei, caraca, cara, então eu vou pegar a folha de bananeira, né? Botar para ver um fogão a lenha e voltar para trigo, né? Porque tá difícil o negócio. Então, assim, realmente tem algumas que a gente pode escolher que são menos danosas. Na atual conjuntura, a gente tem que partir para o que causa menos dano, né? Porque algum sempre vai causar, né? Sim. A gente está andando, a gente está ganhando tecnologia, a gente está acelerado, assim, o processo tecnológico é muito rápido. Então, coisas que a gente incorpora no nosso dia a dia tem um processo rápido e enraiza, né, nos nossos hábitos. Então, assim, a gente tem que passar a escolher o que vai causar menos dano, porque dano vai causar em algum grau, né? Então, é o que é menos danoso. Então, a panela é isso, a água é isso, Sim. né? A água.
Olha o cronômetro, aparece 30 segundos. E aí, o que que a gente faz? Tinha que ser 5 minutos Não, pra gente. então para que agora já não dá. Esse horário para mim já é tarde, eu tenho que me organizar. Tá bom, querida. Muito obrigada. A gente agradece a todos estarem aqui. Te agradeço